Olá, que a palavra vá aonde tiver de ir e chegue a quem tiver de chegar. Aquele que não é inscrito no canal, que quiser se inscrever, faça, que ajuda o canal a crescer. E aquele que quiser dar um like aí, que quiser tecer um comentário aí embaixo, no embaixo aí no, né, embaixo aí no sininho, faça, que aí o YouTube entende que o conteúdo é relevante e leva isso a mais pessoas. Outro dia eu tava na igreja e eu ouvi o pastor falando uma coisa lá que a princípio eu achei engraçado. Mas depois o Espírito Santo, ele falou comigo. E isso me fez pensar e me fez ficar preocupado a respeito disso. Todos aqueles que, o tempo que ele era, né, do mundo, que ele ia nos bares, todo aquele que se achegava a ele dentro do bar, bebia com ele, ceiava com ele. E eu me vi nessa situação. Toda vez que eu era do mundo, que eu estava dentro do bar, todo aquele que se chegava ao bar, ele sentava à minha mesa, ele ceava comigo. Eu cesseava o vício daquela pessoa. E hoje, longe disso, afastado disso, mudado, procurando uma vida correta com Deus, muitas vezes tenho sido falho com aqueles que se achegam até mim. Será que eu tenho nutrido a vida dos meus irmãos com palavras de conforto, com palavras de alento, levando alimento a eles num momento de necessidade? Tenho sido colo para eles, tenho sido um abraço amigo, porque o mundo nutre aqueles que não são deles. Apesar do mundo colocar você para baixo, de roubar a sua dignidade, de tirar a sua capacidade de pensar que você é capaz, mesmo jogado na sarjeta, o mundo ele não deixa faltar para você tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que são os seus vícios, são facilitados para chegar à tua mão. De uma maneira, quer de uma maneira ou quer de outra maneira. Que nós, como cristãos, temos levado o alimento necessário para aqueles que nos cercam. Temos sido a palavra de alento, a palavra de carinho, a palavra de amor no momento certo. Temos sido o refrigério para a alma, para as almas que Deus tem colocado em nossos caminhos. Isso me fez pensar. E Cristo falou, né? Cristo falou da existência desses dois alimentos. O natural e o espiritual. O natural é aquele que alimenta a nossa carne, né? Aquele que nutre o nosso corpo. Seja ele lícito ou ilícito, seja ele drogas ou seja ele alimentos, carne, né? Comida em si. O espiritual, ele é, gente, a palavra do Senhor. Ele é o que no final das contas nos eleva, nos torna mais próximos de Deus, nos prepara para a caminhada com o Senhor. Mesmo que teu alimento sólido ele falte, mesmo que o alimento seu sólido ele falte, o espiritual ele não pode faltar na tua vida. Ele tem que ser ele que reina acima de todas as coisas. Porque quando Jesus ele fez aquele jejum de 40 dias. Jesus fez aquele jejum de 40 dias que o seu corpo ele é preparado, gente. Ele é preparado. O seu corpo ele não passa fome. O seu corpo ele passa a tirar proteínas da gordura que você tem, do açúcar que você ingeriu. Isso demora um tempo, acarreta um tempo.
mais ou menos, acredito que nos 40 dias, quando Cristo estava ali, já 40 dias de alimentação, o corpo dele já estava se alimentando do seu próprio corpo, dos próprios músculos. Mas antes disso não, antes disso o seu corpo tem reserva de gordura, tem reserva de açúcar, tem energia para ser queimada ali dentro do teu corpo. Aí fala que o ser humano não viverá só do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Jesus foi tentado, quando Satanás achou uma brecha ali, naquele momento de fome dele ali, Jesus falou isso. Que o ser humano ele não vive só do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a gente tem que estar atento e prestar atenção a isso, alimentar o nosso corpo do alimento e do espírito, para que possamos viver o sobrenatural de Deus sobre a face dessa terra, viver o que Deus tem para nós, tudo aquilo que Ele quer que a gente viva aqui. Quando os discípulos chegaram para Ele e falaram: Mestre, coma. Aí Jesus falou para ele: o alimento que eu tenho é melhor do que o que vocês me oferecem. Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Essa é a vontade de Deus. Temos que nos alimentar e viver naquilo que Deus tem para nós, da vontade de Deus, e não das riquezas e dos prazeres dessa vida. Que muitos passam aí trilhando um caminho, tentando construir castelos, patrimônios gigantescos, ao qual não levarão a lugar nenhum, não levarão para lugar nenhum. Eu nunca vi um funeral aí, o cara enterrando carro de luxo, o cara levando uma quantia grandiosa de dinheiro, ou o cara levando patrimônios infindável. Você tem que lembrar que todos nós, nascemos nu e voltaremos nu para onde viemos. A escolha de viver aquilo que é carnal ou de viver aquilo espiritual é tua. Só que você tem que saber que a carnal, ela é mortal, mas a espiritual, ela é eterna. Então aí que está a diferença de você saber com que você vai nutrir o teu corpo, o teu espírito. Porque o dinheiro, gente, ele pode te proporcionar algumas coisas nesse mundo. Mas quantas pessoas lutam a vida inteira para construir tudo isso e no final de tudo vê que é tudo em vão, quer correr atrás do vento, porque o dinheiro ele não pode comprar um segundo da tua vida. O dinheiro ele não pode curar doenças. Ele pode te dar um tratamento melhor do que aquele que não tem, mas ele não pode te curar se aquela doença for para a tua morte. Mas Jesus Cristo sim, teu alimento espiritual sim, o pão que desceu do céu, aleluia, aleluia, o pão que desceu do céu, o alimento que nutre teu espírito, aquilo que te preenche, te completa por inteiro, aquilo que traz a paz e a segurança para a tua vida, que é Jesus Cristo, Ele é capaz, para Ele nada é impossível, nada é impossível sobre a face dessa terra. Para nós tudo é permitido, mas não deixe
que nada aqui te domine. Não deixe que nada te domine. Tudo aqui sobre a face dessa terra é permitido. Desde que não domine o teu espírito. O teu espírito ele tem que estar sob o domínio de um só, de Cristo, Jesus, de Deus e do Espírito Santo, dessa Trindade que alimenta, que nos salva, que nos carrega no teu colo, que é a nossa palavra de alento, que é a nossa palavra de conforto, que é aquilo que não deixa que a nossa alma seque, que a nossa alma seca, que ela seca, que revela que os prazeres, que os prazeres não estão sobre a comida, nem dizem respeito aos paladares, aos sentidos desse corpo, que produzem resultado, de certa forma, as emoções que o nosso corpo sente aqui. As emoções têm que ser vividas aqui sobre a face dessa terra, elas têm que ser espirituais, não carnais. E a gente tem que abrir os olhos para essas coisas, porque às vezes as coisas lícitas são as que nos tiram, que nos afastam de Deus. Às vezes não são as coisas que são lícitas que estão nos afastando da vontade e do desejo de Deus. Miserável homens que somos, viemos nu, infelizmente viemos nu e voltaremos nu para o seio de Cristo. Então escolha o alimento que é capaz de alimentar o teu corpo e o teu espírito, as tuas emoções, aquilo que é maior do que tudo, aquele que é grandioso, que é Deus. Amém, 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 irmãos. Que possamos viver alimentado, sim, o corpo daquilo que é necessário para sobreviver. Mas nunca se esqueça que o corpo ele foi feito do pó da terra. E pro pó da terra ele voltará. Mas o teu espírito, amém, aleluia, 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 ele foi produzido por Deus. Ele é celestial. Aquilo que Deus te deu, aquilo que movimenta o teu corpo, que é o teu espírito, ele é celestial, ele foi produzido no céu. Ele foi feito e moldado à imagem e semelhança do Senhor. E o alimento que provém de Deus é o que alimenta teu espírito. É que no final de tudo vai reinar com Ele, soberano, no reino eterno do amor de Deus. Amém, irmãos? Que todos possamos viver, daquilo que vem de Deus. Amém, amém e amém.